Olá, eu sou Caroline Sardá e hoje eu vou te contar a história fascinante de uma revolucionária muito conhecida no nosso país, mas que tem a sua história bem pouco contada. Ana Montenegro. Mas claro, antes de começarmos a contar essa história, não esquece de deixar o seu like agora no comecinho do vídeo, que ajuda bastante na divulgação, se inscrever se você ainda não é inscrito, ativar as notificações para não perder nada por aqui. E claro, se você quiser contribuir com o canal, com o meu trabalho, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu Apoia-se para você contribuir mensalmente e também o meu Pix, caso você queira contribuir esporadicamente. Dito isso, agora pode rodar nossa vinheta. Ana Lima Carmo, mais conhecida como Ana Montenegro, nasceu em Quixeramobim, no interior do Ceará, em 13 de abril de 1915. Apesar de suas raízes cearenses, Ana sempre teve muito orgulho em dizer que ela era cearense de nascimento, carioca de coração e baiana por escolha. E foi em Salvador, na sua cidade de residência e palco de grande parte de sua atuação, que ela deixou o seu nome cravado nos livros de história. Formada em Direito e Letras, Ana sempre esteve profundamente conectada com as pautas sociais e políticas. A sua trajetória de militância começou a se consolidar durante o período do Estado Novo, quando se envolveu com a resistência à ditadura e a luta pela redemocratização do nosso país. Em 2 de julho de 1945, durante fortes manifestações pela independência na Bahia, ela formalizou sua entrada no Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Inclusive, a sua ficha de filiação foi assinada pelo histórico revolucionário Carlos Marighella. Um dos episódios mais marcantes de sua trajetória foi a participação na ocupação do Corta-Braço, organizada pelos comunistas do PCB. Essa ocupação tornou-se um símbolo da luta por moradia, principalmente na Bahia, dando origem, inclusive, ao bairro Pero Vaz. Durante os enfrentamentos com a forte repressão policial, o movimento encontrou apoio na pensão de Maria Brandão, localizado na Baixa dos Sapateiros. Brandão, uma firme aliada na causa, era para Ana Montenegro um exemplo vivo de mulher que combatia a discriminação de gênero e desempenhava um papel essencial nas batalhas políticas. Paralelamente às ações diretas, Ana Montenegro também deixou sua marca como jornalista e escritora. Ela foi cofundadora do periódico Movimento Feminino, que durante 10 anos serviu como plataforma para divulgar as conquistas das mulheres por direitos, além, claro, de expor os desafios das mulheres brasileiras, e também colaborou com 2 jornais, Correio da Manhã e Imprensa Popular, sempre abordando questões sociais e políticas com comprometimento e profundidade. Nos anos de 1944 e 1945, Ana Montenegro esteve envolvida nas lutas pela redemocratização do Brasil, pelo fim da Segunda Guerra Mundial, pela anistia aos presos políticos e pela legalização do PCB. Esse período de intensas batalhas políticas foi um divisor de águas na sua vida, consolidando cada vez mais o seu compromisso com a transformação social e com um modo de fazer política baseado na luta coletiva e na defesa dos direitos humanos. Ao longo de sua trajetória, Ana Montenegro não apenas testemunhou eventos históricos, mas também desempenhou um papel ativo na construção das lutas populares, sempre guiada por sua crença inabalável por um futuro mais justo e igualitário. Durante o intervalo democrático no Brasil, Ana Montenegro se destacou por sua intensa atividade ideológica e política. Ela publicou centenas de artigos em veículos como O Movimento, Classe Operária, Tribuna Popular e Novos Rumos. Além disso, teve uma participação muito relevante na revista Seiva, uma das primeiras publicações comunistas no Brasil. Entre os diversos temas que mobilizavam a sua prática social,
A luta pelo direito das mulheres começou a ganhar destaque central. Ana Montenegro integrou e ajudou a fortalecer diversos movimentos e ações feministas e comunistas, como a União Democrática de Mulheres da Bahia, o Comitê Feminino Pró-Democracia, a Liga Feminina da Guanabara e até a Federação Brasileira de Mulheres. Essas entidades reuniam mulheres engajadas na luta social e política, e muitas delas eram vinculadas ao PCB. Só que esse período de intensa mobilização foi interrompido com um golpe burgo-militar de 1964. Ana Montenegro, como diversos outros militantes, enfrentou a repressão direta do regime autoritário. Tornou-se a primeira mulher a ser exilada na ditadura. Inicialmente, ela buscou refúgio na Embaixada do México, de onde seguiu para o país. Posteriormente, ela passou por Cuba, onde criou contatos com líderes anticolonialistas e, claro, comunistas, incluindo figuras da vanguarda cubana e líderes africanos. Em seguida, estabeleceu-se na Europa, vivendo em Berlim, na Alemanha Oriental. No exílio, Ana continuou sua luta por emancipação social, com uma atuação marcante tanto no âmbito feminista quanto na política internacional. Sua militância transcendeu fronteiras, até porque ela também trabalhou em organismos internacionais, como a ONU e a Unesco, participando de congressos e articulações pela igualdade de gênero, a emancipação humana e a luta de classes. Mesmo distante do Brasil, Ana Montenegro continuou fiel ao PCB, o partido que escolheu como ferramenta de transformação política. Sua trajetória no exílio simboliza a resistência e o compromisso inabalável com a justiça social e a luta pelo direito das mulheres. Apesar da resistência brutal da ditadura empresarial militar no Brasil, a resistência democrática, as lutas operárias e os movimentos sociais começaram a transformar o cenário político. Em 1979, ainda sobre um regime autoritário, a lei da anistia foi aprovada, embora com muitas restrições. Foi nesse contexto que Ana Montenegro retorna para o Brasil, retomando o caminho de casa após anos em um exílio. De 1979 a 1985, enquanto o país ainda vivia sob a tutela do regime militar, Ana intensificou sua luta em múltiplas frentes. Lutou pelo direito das mulheres, participou de movimentos populares, defendeu os direitos humanos e criticou internamente os desvios políticos do PCB, que na época passava meio que por uma crise de identidade e ruptura com suas raízes históricas. Mas esse tema eu deixo para ser discutido pelos próprios membros do PCB, porque não é um tema que eu vou me aprofundar aqui no vídeo. Com o fim da ditadura e o momento da transição democrática, Ana Montenegro ampliou seu engajamento político-social. Ela atuou também no combate ao racismo, aprofundou discussões sobre gênero e consolidou sua reflexão sobre o feminismo por meio de artigos, pesquisas e debates. Entre suas obras publicadas mais populares estão Mulheres, Participação nas Lutas Populares, Uma História de Lutas, Ser ou Não Ser Feminista e Tempos de Exílio. Esses registros são fundamentais na história da luta feminista e das batalhas sociais no Brasil. Além das suas atuações como advogada e jornalista, Ana também se dedicou à pesquisa histórica sobre os movimentos sociais, populares e suas resistências. E ela também era poetisa. Expressava em versos a intensidade das suas experiências. Um exemplo poderoso é o poema que ela escreveu em Berlim, no outono de 1969, após o assassinato do seu amigo Carlos Marighella. Eu vou ler para vocês esse poema porque ele captura tanto a dor quanto a esperança de um momento sombrio. Em seu enterro não havia velas. Como acendê-las sem a luz do dia? Em seu enterro não havia flores. Onde colhê-las nessa manhã fria? Em seu enterro não havia povo. Como encontrá-lo nessa rua vazia? Em seu enterro não havia gestos. Parada inerte, a minha mão jazia. Em seu enterro não havia vozes. Sob censura estavam as salmodias. Mas luz e flor e povo e canto responderão presente chegada a primavera mesmo que tardia.
Ai, chega a ficar toda arrepiada a gente lendo isso. E com o retorno ao Brasil, Ana Montenegro tornou-se um símbolo da luta feminista e popular. Atuou no Fórum de Mulheres em Salvador e de 1985 a 1989 integrou o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres. Todas as tardes era vista na sede da OAB em Salvador, auxiliando a Comissão de Direitos Humanos em suas atividades. Sua trajetória foi amplamente reconhecida. Ana Montenegro já foi homenageada em um congresso da OAB, indicada ao Prêmio Nobel da Paz e recebeu diversas comendas de instituições nacionais. Com força e determinação, ela travou o bom combate pela Revolução Brasileira e em defesa do socialismo. Seu legado político e intelectual foi fundamental para o processo de reconstrução revolucionária do PCB, ao qual dedicou boa parte de sua vida. E durante o seu exílio político, ela enfrentou diversos desafios. Além de ser mãe solo de 2 filhos, ela ainda enfrentou a dor imensurável de perder um deles, Miguel, durante esse período de exílio. Mas mesmo diante de tantas adversidades, ela se manteve firme aos seus ideais e ao seu compromisso com a luta das mulheres e da classe trabalhadora. Ana Montenegro faleceu no dia 30 de março de 2006 e sua despedida foi marcada por uma emocionante homenagem. O povo, figuras do mundo político e intelectual e, claro, seus camaradas lotaram o salão para prestar um tributo que foi muito além de um adeus. Seu caixão, coberto com a bandeira do PCB, estampada com a foice e o martelo, símbolo da luta dos trabalhadores do campo e da cidade, foi baixado à cremação em Salvador, cidade que ela escolheu como lar. Seu legado continua vivíssimo nos dias atuais, sendo perpetuado pelo coletivo marxista-leninista Ana Montenegro, presente em diversas cidades no Brasil. E você pode conhecer mais sobre a sua trajetória e obras. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links para vocês. E aí, você já conhecia a história de Ana Montenegro? Quero saber aqui nos comentários. E se você não deixou o seu like lá no começo do vídeo, não esquece de deixar antes de sair, se inscrever se você ainda não é inscrito, ativar as notificações para não perder nada por aqui. E claro, se você quiser contribuir com o canal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu Apoia-se, do meu Pix e claro, as minhas redes sociais para vocês me seguirem. Até o próximo vídeo.